A paz do Senhor Jesus Cristo, a riqueza de Cristo abunde em nossos corações, né, na verdade. Hoje estamos mais uma vez aqui para poder lhe dar um suporte aí, né, Aguinaldo? Um suporte espiritual, trazer uma estrutura bíblica para que você possa entender a verdade sobre teologia. Nós falamos que prometemos que hoje dar continuidade, não falamos sobre a academia teológica, mas aí vamos aproveitar e falar sobre teologia. Teologia. Aí tem o versículo bíblico pra gente aí, tem? Vamos ler. Vamos lá. Quero também cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E nós vamos ler aqui em João capítulo 8, versículo 32. É um versículo conhecido de todos, né? Todos conhecem bem e conhecem de cor, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o texto que diz que se a verdade liberta, o contraposto disso, a mentira te amarra, né? A mentira te oprime, te acorrenta. Talvez seja esse o problema hoje que estão vivendo a igreja, né? Parece que a gente está vendo um filme que a igreja, ela prega muito a verdade, ela fala muito da verdade, e o ímpio está perguntando: qual é a verdade? Um dia perguntaram isso, meu. A pergunta que Pilatos fez para Jesus, né? Não, me perguntaram isso, chegaram para mim: mas Wagner, qual é a verdade? E aí, se perguntasse, como é que nós vamos fazer agora? É porque hoje no mundo da teoria do relativismo, existem várias verdades. Existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade de A, a verdade de B, a verdade de C. E existe a verdade, né, que Jesus define bem com o artigo ali, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade. E existe a verdade. Então tem as nossas verdades e tem a verdade que é Jesus, que é a palavra, que é o caminho que ele nos deixou para nós nos conduzirmos na luz da verdade, né? É verdade. E é outra coisa, né? Que a igreja, ela teve um início muito bom, né? Onde houve milagres, né? Os apóstolos trabalharam de uma forma que hoje deve ser um exemplo para nós, e deveríamos nós copiarmos o exemplo dos apóstolos. Só que quando chega no século I, né? Parece que as coisas começaram a dar uma reviravolta, né? O pessoal começou a desandar. É verdade. Então, tanto que o próprio João, né, no seu livro do Apocalipse, ele descreve ali as 7 cartas da igreja da Ásia para dar um entendimento, né, ou melhor, para mostrar de uma forma como que estava o conteúdo ou a vida espiritual da igreja. Agora, não ia nada bem, né? não, com certeza. Não é muito diferente de hoje, né? Não é muito diferente. Você já falou? Viu? Vocês observam que eu fiquei quieto, ele que mexeu aqui. É muita performance e pouca realidade, né? A performance nos engana muito. Então, eu não queria falar, mas como você já mexeu no assunto já, né? Mas não tem jeito, tem a boca grande. Você observa, Aguinaldo, que depois dali começou a ver uma série de situações, tanto que a teologia, ela começou a ser estudada de uma forma completamente em temas, né? Por exemplo, o cristianismo mesmo, como a própria Trindade, né? Vamos dizer assim, ela começou a ser muito espetacular, como fala? Ela, uma palavra que dá... Especulativa? Isso, diante desses temas. Tanto que a gente vai ver que, para chegar ao que nós conhecemos hoje, passou por um processo doloroso. Você que conhece mais esse assunto, explica para o povo como é que desenvolveu essa coisa toda até chegar hoje, essa coisa tão fácil de entender. O termo teologia hoje, apesar dele ter as suas duas palavras, teo de Deus e logia de estudo, ciência, tratado, quando a gente fala de teologia,
A gente não quer falar hoje mais assim, eu estou estudando teologia, eu estou estudando sobre Deus. Né? Teologia hoje é um termo genérico para você estudar tudo que envolve Deus. Então, por exemplo, você está fazendo teologia, o que você vai estudar? Vai estudar tudo que envolve Deus. Seita, Idade Média, Era Patrística, Era do Iluminismo, períodos bíblicos, né, todo antigo, novo, antropologia, ramartiologia, tudo que envolve o assunto que fala sobre Deus, que tem um cunho que vai debater religiões, a gente denota isso como teologia, né? Ou seja, um termo genérico para falar tudo que a gente vai estudar. Por isso que a gente precisa que envolve Deus. Voltar ao nosso vídeo passado sobre a importância, né, de você entrar na academia teológica. Positivo. Hoje nós temos dois termos que são mais recentes para falar só da gente estudar Deus. É claro que estudar Deus na nossa linguagem aqui, porque na verdade não tem como você estudar Deus. Né? A gente parte daquilo que Deus deixou a gente conhecer do seu ser, né? Mas quando a gente quer estudar Deus, os seus atributos, as suas ações, existem duas palavras hoje que definem, que é teologia propriamente dita, ou seja, você só vai estudar Deus, caráter de Deus, a essência do ser de Deus. Teologia propriamente dita e teontologia, né, que é estudar o ser de Deus. E quando a gente fala de teologia, então lembra, vou estudar teologia, você vai estudar todo o viés teológico. De quem questiona o cristianismo, a história do cristianismo, reforma, pré-reforma, contra-reforma. Explicar isso, né? Porque é bom explicar isso para que os nossos irmãos entendam essa situação. Porque acontece? Infelizmente, a gente vê isso acontecendo. Teologia, eu vou estudar teologia. Aí, para quem é uma pessoa astuta, né, que quer, né, deturpar essa coisa toda, você diz, peraí, mas eu vou estudar sobre Deus? E aí entra essa questão toda, que teologia não é somente uma coisa propriamente dita, né? Então, existem outras coisas mais que a gente precisa estudar. Bom, a igreja, na verdade, ela teve esse problema sério, né? Seríssimo. Né? Ela começou a sofrer a sua queda a partir do século I, onde nós até mencionamos sobre as igrejas da Ásia, que João até nos dá esse entendimento. Mas, agora, como é que viveu os cristãos? Como é que isso... talvez alguém perguntar, mas como é que eles sobreviveram a tudo isso? No princípio, o que os cristãos tinham como norma? Né? Era as epístolas de Paulo, os escritos de Paulo, o Antigo Testamento, da Septuaginta, né, que é a versão dos 70, que o próprio Jesus fez uso dela, então eles tinham como conhecimento o Antigo Testamento, e as cartas que Paulo emitia lá para a igreja, depois a de Pedro, e foi tendo aquelas cartas. Eles não tinham uma base teológica e talvez eles nem imaginavam que isso chegaria tão longe, que isso seria, no século III, canonizado, tido como uma coisa assim, divina, inspirada por Deus. Eu acredito que eles não tinham isso em mente. Então, precisou começar a se organizar uma forma teológica de crer, porque começou a ter as discussões teológicas e os viés teológicos começaram a desembocar numa heresia. É isso que eu ia perguntar, mas você já respondeu. Começaram a desembocar heresia, ou seja, e alguém que provavelmente olhando, examinando as cartas, chegou à conclusão de que aquela interpretação não era uma interpretação saudável. Então alguém começou a refutar essas pessoas que estavam se levantando com os conceitos que estavam fora do viés daquilo que Paulo deixou escrito, que é a teologia mais abrangente do Antigo Testamento. Tanto que houve aquelas discussões, né, referente a algumas doutrinas, ou melhor, as doutrinas que nós conhecemos hoje, que é a martiologia, a angelologia, essas coisas todas, elas na verdade elas foram muito discutidas, né, para poder chegar até hoje. Essa coisa que todo mundo diz, hoje é tão fácil, sempre que discutiram tanto.
E até hoje tem aberrações, né, cara? Até hoje tem gente vendo Miguel, um chama Miguel aqui, outro chama Miguel na mesma hora, no outro lugar. Pensa bem, 10 pessoas no mundo chamando... Eu não queria falar sobre isso, mas ele já falou. 10 pessoas no mundo chamando Miguel ao mesmo tempo. Quem que ele vai atender? Ele não é onipresente. E eu vou entregar uma bandeja, o ônibus vou entregar uma bandeja aqui para você. Bom, ele mexeu, agora eu continuo, né? Mas essa verdade que eles dizem, eles acham, infelizmente hoje tem também, né, trazido para a igreja uma dificuldade muito grande do povo, vamos dizer assim, o ímpio, né, vamos dizer assim, que são tratados, que aqueles que não são evangélicos, ver a igreja como uma identidade de Deus. Né? Então, agora, no primeiro século, até o século XVI, que foi o século que a igreja teve uma reviravolta para o nosso bem próprio, né? Onde Martinho Lutero ele levantou aquelas 95 teses e aí começou a dar a origem, um novo nome para a igreja, os protestantes. Isso. Então, agora vamos lá, nesse primeiro século que a igreja caiu até o século XVI, traz para o nosso povo como é que viveu esta igreja? Bom, final do primeiro século, a igreja ainda tinha um discípulo de Jesus vivendo entre eles, que era João. Foi o último dos apóstolos aí a morreu já de idade avançada. Policarpo era discípulo dele, né? Policarpo era discípulo dele, bispo da igreja de Esmirna. Até então, no primeiro século, eles tinham esse período aí, ainda tinha João, que foi exilado por Domiciano para a ilha de Patmos. Depois ele tem a sua liberdade, vai e morre em Éfeso, segundo os historiadores, né? Então, até o finalzinho do século I, eles tinham um referencial ainda de alguém que tinha sido da escola apostólica. Vamos usar esse termo, que é um termo bastante usado dentro da teologia, né? Dentro da escola apostólica, que era o apóstolo João. Dali para lá, entrando para o século II, ficou alguém que era discípulos deles. Ou seja, eles deixaram ali os seus discípulos para prosseguir. Porque qual a ideia de Jesus? A ideia de Jesus, ele sabendo que ele não ia ficar, ele formou uma escola para que essa escola fosse sendo propagada. Só que o que aconteceu? Aquela brincadeira do telefone sem fio, você conta uma coisa aqui, e aí a pessoa sai da fidelidade e conta outra de outra forma. Isso começou a acontecer, homens começaram a corromper, né, a perder o real sentido daquilo que Jesus falou. Por quê? Porque cada um começou a ver o evangelho como algo que pudesse se beneficiar em alguma coisa. Então, todas as vezes que a gente vê o evangelho como algo que possa me beneficiar, eu estou perdendo o rumo dele. Aí eu vou citar uma frase de Agostinho, o bispo de Hipona do século IV, 4 e 5 ali. Agostinho fala assim: que a tua palavra seja o meu mais puro prazer. Não deixe que eu me engane nelas, nem que eu engane com elas. Aí ele fala: a Bíblia é um livro que não pode conduzir mal e nem ser mal conduzida. Então, o que aconteceu? Os homens começaram a pegar a palavra para enganar as pessoas. Infelizmente, as coisas não mudaram, como eu falei inicialmente, né? Que estamos vivendo um século hoje que parece que as coisas ficaram muito, muito fáceis. Por mais que tenhamos aí países, a gente pode até mais tarde a gente conversa sobre a questão missionária, né? Que temos países que muitos cristãos, hoje mesmo, a Portas Abertas mandou um e-mail, né? Um e-mail dizendo que tinha eu não lembro agora a quantidade, mas tinha muitos cristãos que foram libertos hoje, né? Estavam presos porque eram cristãos. E o nosso país, de alguma forma, o Brasil, vamos dizer assim, ele parece que ele dá muita facilidade. Entra aquela questão da lei. Ah, não, expressão de fé.
né? Aí eu entro com essa questão de expressão de fé, então eu posso fazer o que eu quiser. E aí surge essa coisa mística aí, que faz com que a gente, faz com que o povo em si, né, entenda, né, que o evangelho é esse mesmo. Será que é isso mesmo que Jesus ensinou pra gente? Né? Será que é isso mesmo que temos que fazer? Será que é isso mesmo que nós temos que pregar? Qual seria a minha pregação hoje? Como é que seria o meu comportamento hoje como crente? Nós vemos aí tantas coisas acontecendo, mas infelizmente parece que tem um reflexo aí, né, do passado, que ainda a gente precisa matar ele. Agora, uma coisa interessante sobre Martinho Lutero, né? Como nós falamos que ia falar sobre a reforma, né? Eu sei que o nosso tempo é muito curto, né? Então a gente tem que abreviar muita coisa aqui, né? Senão, se a gente for falar sobre a história da igreja, meu irmão, meu querido, tem que fragmentar os vídeos, né? Senão vai ficar um negócio muito sério aqui. Martinho Lutero, ele era monge, né? Monge, e ele começou a perceber que alguma coisa estava errada. E até que ele se depara com um versículo bíblico. Podemos até ler ele, né? Lendo à luz de vela, né? Lendo à luz de vela. Nós podemos até ler ele, né? Vamos ler. Aproveita aí. Né? Eu acho que uma das passagens mais impressionantes, sendo que o apóstolo Paulo, ele pega uma passagem, parece de Abacuque, né? Abacuque 2:4. 2:4. Ele fala assim, olha. 16, né? 16. Isso. Pois não vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro os judeus, também o grego. Aí o 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Aí ele pega esse versículo e lê, mas não vive por fé. Agora, seria esse o ponto de partida hoje? Para que a igreja pudesse mudar alguma coisa? Vamos retroceder um pouquinho? Isso, é bom. Qualquer coisa, depois a gente faz um vídeo falando do Lutero, que foi um divisor de águas aí também dentro do mundo da igreja, né? Foi um divisor de águas, ousado, corajoso, destemido. São aí vários predicados para dar esse homem que botou a sua cabeça na forca. Mas para que Lutero se posicionasse contra o que ele vinha vendo e assistindo na igreja, que o posicionamento de Lutero foi contra a indulgência. Foi contra a indulgência. E teve que ter um princípio onde a igreja começou a se perder. Isso. Ela começou a se perder ali a partir da morte dos discípulos ali do século I ao século II. A perseguição era ferrenha, a perseguição era cruel, a perseguição não era fácil ser crente naqueles dias, assim como não é em determinados países até hoje, que são países fechados. Até hoje é difícil ser crente. Para nós aqui no Brasil é tranquilo. Muito tranquilo. E começou a se perder, porque começou a se levantar muitas pessoas, muitos homens, por exemplo, Montano, Marcião, e eles começaram a jogar doutrinas dentro da igreja que eram prejudiciais. Inclusive o Márcio mesmo, ele foi até considerado pelo historiador como o primeiro reformador da igreja, né? O Márcio parece que não é o Marcião, não é o mesmo Marcião. Parece que ele foi uma das pessoas que conseguiu trazer uma ideia teológica ali no século II. Só que não prevaleceu também. Não prevaleceu. A ideia dele era até boa. Já não era como a pervertida ideia de Marcião, de Montano. Eles já vinham mesmo com umas heresias mesmo. E aí começou a ter aquele período de império, de imperadores, até que veio Constantino. Aí ele vê ali no 312 que ele venceria uma batalha sobre o símbolo da cruz, né? A Batalha da Ponte Milvia, e ele vence mesmo e ele oficializa o cristianismo como a religião de Roma. Só que ele obrigou todo mundo a vir para o cristianismo. E cristianismo não é obrigação. O cristianismo é quem quiser. Porque tornou-se ali
praticamente o seguinte, você não é cristão, tu vai morrer. Isso aí. Foi aí então que começou então a igreja, ela praticamente praquejar? Porque quando Constantino faz do cristianismo a religião oficial de Roma, ele não cristianiza Roma, ele romaniza o cristianismo. Romaniza. Ele não cristianiza Roma, ele paganiza o cristianismo. Porque às vezes a pessoa fala assim, o cristianismo fez um bem pro cristianismo. Não, ele não fez um bem pro cristianismo. Na verdade, ele visava fazer um bem para ele, poder político, só que pro cristianismo ele fez um mal. Porque ele pega um cristianismo que tinha uma base doutrinária e força ele ser a religião oficial de Roma, e todo mundo vem para o cristianismo, cada um vem do seu jeito e continua do seu jeito, e aí o cristianismo virou uma miscelânea de ideias, de deuses, e se tornou o paganismo que foi até a reforma no século XVI com Lutero. Então, mas aí a partir de aí, parece que se levantaram alguns também para combater a Roma, né? O Império Romano, né? A questão do cristianismo. Nesse período, é claro, a gente vai observar, se a gente for ler a história direitinho, a gente não tem como falar isso abertamente aqui por causa do tempo, você vai observar que eles começaram a perseguir esses cristãos. Aqueles que diziam, né, que levantavam-se contra aquela doutrina, aqueles princípios que eles elaboravam lá. Então eu creio que esse foi dali até a reforma que aconteceu isso. Até né? a reforma. Todo mundo que fizesse oposição ao sistema, a partir de Constantino ali, que começou a se paganizar, era considerado herege. Você poderia estar com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia na sua literalidade, mas você era o herege. Por quê? A tradição e a Bíblia tinham o mesmo peso. Uhum. Então, se tinha o mesmo peso, valia a tradição, você não podia negá-la. E se você negasse, você era herege, e aí você era punido. Até essas doutrinas que nós mencionamos aqui anteriormente, sobre a marciologia, a angelologia, até mesmo a trindade, né? A cristologia é uma que mais foi mexida, né? Porque eles começaram a trazer Cristo de todas as formas. E aí teve que ter os concílios para poder começar a organizar um princípio doutrinário. E até hoje a doutrina da trindade ainda, ela se torna um bicho de 7 cabeças para muitos. Até hoje.